Salve, salve, pessoal. Aqui é o Lázaro Rosa e estamos aqui no mais um episódio do Semana em Debate Fox Brasil. Então, toda sexta-feira a gente se encontra aqui no canal da Fundação Perseu Abramo, trazendo novidades especiais e debatendo tudo sobre política. E hoje temos a presença do nosso ilustre Alberto Cantalice, diretor de comunicação da Fundação. Cantalice, seja muito bem-vindo. Que semana agitada e histórica para os trabalhadores, né? Sem dúvida. Obrigado, Lázaro. Obrigado, Cris. Vamos aí discutir esses temas aí que foram bastante candentes essa semana. Tem muita coisa para falar. Exatamente, a gente vai falar muito sobre aí durante o programa. E recebo também Cris Carvalho, ativista, estrategista digital e também comunicadora digital aqui na Fundação Perseu Abramo. Cris, um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Prazer é todo meu, prazer, Cantalice, Lázaro, muito obrigada. Vamos discutir essa semana, que foi mais uma semana agitada para o nosso campo. E antes de entrar nos temas, a gente tem um espaço aqui fixo, que é o Momento Focus, para destacar as matérias da semana da nossa revista. E se você não conhece ou nunca teve acesso, a gente vai deixar a descrição aqui embaixo e o site, né, fpabramo.org.br/Fox Brasil. Então, corram lá, a gente tem reportagens, entrevistas, análises e todo o material de qualidade para que vocês se manterem bem informados. E na capa dessa semana, a gente traz, obviamente, o assunto que dominou a semana, que foi a aprovação do projeto que isentou todos os trabalhadores do imposto de renda, né? Todos os trabalhadores que ganham até R$5.000. Então, corre lá, acessa a revista para vocês ficarem bem informados. E vamos para o primeiro tema, que é a mobilização, todo o caminho percorrido até chegar à aprovação da isenção do imposto de renda. Então, né, para quem não acompanhou, na última quarta-feira, foi aprovada a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a redução da alíquota para quem ganha entre R$5.000 e R$7.350. E foi uma aprovação unânime, né? Vamos dizer assim, acachapante, uma vitória gigante, não só para o governo, mas também para todos os milhões de trabalhadores que aguardavam esse momento, que vai impactar diretamente no bolso, né? Na verdade, vai ser praticamente um 14º salário aí durante o ano. E eu vou começar agora fazendo uma pergunta para a Cris aqui, que é a nossa convidada, né, Cris? Militante, que está sempre acompanhando, né, todo o movimento nas redes. Cris, qual o impacto das mobilizações, né, do povo nas redes sociais e nas ruas na aprovação desse projeto? O impacto, eu acredito que seja um impacto muito grande, né? Nós vimos uma sequência de mobilizações, né, que começaram principalmente com o Congresso Inimigo do Povo, e ela foi ganhando força, foi ganhando espaço. Então, eu acredito que as mobilizações de redes, elas têm capacidade de mover o campo, ela direciona, principalmente para a nossa atuação, que é uma atuação mais concentrada dentro da rede social X. Não é que todos estejam ali, né? A rede social X é uma rede que tem menos usuários, né, do que as outras redes, mas ela tem o poder de mover, de direcionar as outras redes. Por isso que as mobilizações, elas têm uma importância, porque é através delas que a gente consegue fazer um alerta para a sociedade, né, e mostrar para a sociedade que as soluções coletivas são as melhores soluções. Então, quando a gente começa a direcionar o campo e mostrar o que está acontecendo dentro de um congresso, que é maioria, né, de extrema-direita, centrão, oposição, que eles não estão ali propondo projetos para um coletivo, estão propondo apenas projetos para a própria classe, a gente consegue ativar a sociedade, e a sociedade consegue perceber o que está acontecendo. Então, por isso, a importância, o impacto das mobilizações, que cresceram, né, ao nível de acontecerem várias manifestações em vários estados. Eu acho importante, né, que não foram apenas manifestações focadas, né, em um dia específico, na verdade, né, que foi a última grande, manifestações anteriores aconteceram, né, desde junho, quando aconteceu aquele primeiro movimento do Congresso de aumentar o número de cadeiras,
derrubar o decreto do presidente Lula, né? Derrubar o decreto sobre a conta de luz. Ali a gente já começou a enxergar uma mobilização e aquela manifestação aconteceu logo após, né? Foi quando a gente foi a primeira vez para a rua, pedindo pela aprovação da isenção de IR e pedindo para que o governo tivesse poder de governar e que ele não fosse espremido, e até mesmo porque é um governo que tem pautas e projetos para o povo. Então, essa é a importância da mobilização, porque a mobilização ela é capaz de mostrar para a sociedade o que está acontecendo dentro de um núcleo que é um dos núcleos mais importantes do país, que ali se decide tudo, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, eu acredito que a nossa mobilização, a nossa força teve um impacto muito grande, até mesmo quando a gente conseguiu abordar do que se tratava, né? Que não era PEC da blindagem, que era uma PEC da bandidagem, né? E quando a gente mostrava por que o Congresso era inimigo do povo, porque simplesmente ele não estava priorizando o povo, ele estava priorizando ele próprio. Então, isso impactou bastante, todo mundo percebeu que se isso prosseguisse, a gente não avançaria, que nada aconteceria para o povo. E outro fato importante foi que a sociedade começou a perceber que melhorias, né, progressos só acontecem realmente se você pressionar o lugar certo. E por que a gente precisa pressionar o Congresso, já que sim, é uma classe que tem privilégios, que dá privilégios para os mais privilegiados e esquece de privilegiar aquele que precisa, que é o que tem menos, né, lugar dentro da sociedade. Exatamente, Cris. A gente percebeu realmente todo esse movimento e muita gente fala, né, que as redes são as novas ruas e a esquerda, pelo histórico, sempre, né, foi da rua e parece que ela acordou no momento certo para estar equilibrando isso, né, tanto rede quanto rua. Na verdade, acho que a rede acabou afetando até um pouco mais ali e animando o pessoal para as ruas. Realmente foi, acho que um movimento que a esquerda acho que não via há muitos anos. E Catalice, como é que você viu todo esse movimento, né? Desde a mobilização do povo nas redes e ruas e o impacto disso na política, no Congresso, nas aprovações de pautas aí que realmente interessam ao povo? Eu acho que essa mobilização de rua, que não foi só uma mobilização do campo de esquerda, teve uma coisa muito mais ampla, incidiu diretamente nos humores lá do Congresso Nacional. A gente já... quer dizer, eu até achei... quando eu vi a votação da PEC da blindagem, eu falei assim, ou eu não estou entendendo mais nada, ou esses caras atravessaram o campo o campo da insensatez, né? Porque essa PEC da blindagem dava isenção para o parlamentar, que são aqueles agentes públicos eleitos para representar a população. Então, portanto, a questão da honestidade, que é uma obrigação de todo mundo, para um parlamentar, para um juiz, para um promotor, um agente público, né? Ela tem que ser muito mais elevada. Quando você aprova uma PEC, que uma lei, né? Ainda mais uma PEC na Constituição, criando uma casta acima da lei, claro que a sociedade ia repudiar, né? Claro, isso aí sem dúvida nenhuma. Quem participou do ato aqui no Rio de Janeiro, como foi meu caso, você via claramente, quer dizer, tinha um público que foi exatamente ali Copacabana, um público gigantesco para o ato, mas você via claramente que na praia, as pessoas que foram para a praia estavam um sol grande, um calor muito forte, e a praia de Copacabana, né, que é a praia mais conhecida do país, a praia estava lotada. E você olhava ali, quem andou ali perto da orla, estava difícil caminhar por causa da quantidade de pessoas, você via na praia pessoas colocando adesivo alusivo à contrariedade à questão da PEC, a defesa da escala 6x1, contra a anistia. Então, você vê que teve uma adesão popular. Pessoas que foram para lá, para Copacabana, para ir para a praia, depois aderiram à manifestação.
E um dado que tem que ser significativo, que tem que servir de aprendizado para a esquerda, é que ninguém aguenta mais ir para uma atividade pública para ouvir 50 caras discussando, 50 pessoas. Cada um parlamentar quer falar, cada vereador quer falar, cada líder de grupelho quer falar, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que enche o saco, inclusive, dos militantes. Não à toa, a população que estava na praia, se você olhar o movimento e olhar os vídeos, na hora que os artistas subiram, né, e quando o Caetano fez aquela abertura falando, nós estamos aqui porque o Lula é presidente, fazendo uma analogia de que se o Bolsonaro fosse reeleito, ou se eles tivessem dado um golpe de Estado, que a livre manifestação popular não seria permitida. Você viu que quando os artistas subiram, houve a manifestação foi engrossada por aqueles que estavam em Copacabana para a praia. Entendeu? Se você analisar também, de outro lado, você olhar os vídeos, quem é que foi aplaudido e foi ovacionado pela população? Dos políticos que falaram. Benedita da Silva. Pode olhar, quando a Benedita foi anunciada, e o PT do Rio de Janeiro fez muito bem em ter colocado ela como representante para falar pelo partido, porque ela é a figura histórica mais importante que o PT do Rio de Janeiro tem. Por quê? Porque ela tem uma história. A Benedita da Silva, hoje, é o principal símbolo do movimento negro brasileiro. Não tem ninguém com a representatividade que ela tem. A Benedita é a sucessora da história lá que Abdias Nascimento, de Lélia Gonzalez, de Ruth de Souza, entendeu? E a Benedita nunca abdicou do seu papel de defender o feminismo popular, que é diferente do feminismo pequeno burguês, é o feminismo popular, e de defender as causas do movimento negro. Entendeu? Então, quando você coloca... Aí, como ela é conhecida e reconhecida, você pode olhar também que ela foi ovacionada quando foi anunciada e quando começou a falar. Então, as pessoas têm que aprender. Não adianta, ninguém tem mais saco de ficar ouvindo 40, 50 pessoas discursando. Está errado. Está errado. É o maior constrangimento do mundo quando você tem figuras como Fernando Haddad, como Guilherme Boulos, como Bené, como o presidente Lula, porque as pessoas ficam ali esperando que essas figuras falem. Não é para ficar ouvindo, está entendendo? E aí não há uma... Eu reputo isso, Crisca, e nós que somos militantes, vocês que estão mais na questão da rede, que é uma coisa mais rápida, que tem que ser mensagens rápidas, isso tem que valer também para a rua. Tem que valer para a rua. Porque o fato de... É muito melhor você ter ali um esquete de teatro, você ter ali um cara falando um rap, um cara tocando um violão ou qualquer instrumento, ou o trompetista, nosso companheiro trompetista tocando, do que ficar ouvindo discurseira. Está errado isso. Isso não é um negócio agradável. Por que o cara vai... A esquerda tinha que aprender. A gente tinha que, uma vez por mês, a esquerda brasileira tinha que ir ocupar os espaços públicos para fazer uma espécie de congraçamento popular. Sim. Mas não é para ter discurso, é para ter cordel. Pode até ter fala. Um cara lá fala um negócio, um representante do movimento de mulheres, um representante do movimento LGBT, um representante do movimento negro, um representante dos motoboys, assim, coisas... E o cara para falar 2, 3 minutos, dar um recado. Entendeu? Então, isso, com toda a sinceridade, é o desabafo que eu estou fazendo aqui, porque eu falo isso inibe a participação das pessoas, enche o saco das pessoas. Entendeu? Então, se a gente não aprender isso, porque na rede tem que aprender, teve que aprender, porque se fizer vídeo longo, se você fizer postagens longas, se você fizer cards com um monte de informação, as pessoas não compartilham.
Isso vale para a rua também. Isso vale para a rua também. Ou a gente muda esse tipo... Você vê, só para fazer um paralelo, na manifestação da extrema-direita, só falam os caciques. Quem é que falou na Paulista? Malafaia, a Michele Bolsonaro, um outro representante e o Tarcísio, porque são figuras que os caras que representam aquele segmento. Entendeu? Então, eles aprenderam. Você vê que lá eles têm reclamação, porque lá na manifestação da extrema-direita, nem no carro de som sobe. Só sobe aqueles que eles acham que representam um segmento, um governador. Claro, não precisa um governador falar. Claro, se um governador de estado vai numa manifestação, ele está ali representando o segmento que o elegeu naquele estado. Então, ele pode subir no carro, mas não necessariamente tem que falar. Entendeu? Então, a esquerda tem que aprender isso, senão a gente não vai mobilizar grandes número de pessoas para as manifestações. Você pode reparar, quando tem eleição, os nossos candidatos têm voto. O cara vai lá e vota nele. Mas se você, de repente, faz uma manifestação que não seja de uma candidatura majoritária potente, a pessoa não vai. Não vai, porque considera aquilo como um dia perdido, está entendendo, Crisca? Então, esse aprendizado a esquerda brasileira tem que ter. Sim, eu acredito que, né, pegando aqui só um gancho, que o grande problema, né, no que você trouxe, é que todas as falas, elas são repetitivas, né, elas não trazem uma abordagem nova ou uma mensagem nova. Então, são as mesmas falas. Por isso que eu acho que é importante, sim, diminuir, né, ter mesmo um representante de cada, e esse representante maior, que traga dentro disso, né, algo novo e diferente do que foi dito, né, o anterior disse. Não ficar repetindo a mesma coisa, porque a gente acaba que não fica mesmo atrativo, e a gente não caminha e não traz uma abordagem que desperta, né, quem está ali, porque as pessoas precisam despertadas, mesmo aquelas que estão ali, né? Existe uma necessidade de despertar constante do nosso campo, da sociedade, e esse ponto que você trouxe, eu acredito que solucionaria, né, esse ponto e faria com que a gente tivesse muito mais adesão pensando no futuro. E complementando o que o Cantalice falou, a questão da mobilização com artistas e tudo mais, isso daí sempre, a esquerda sempre teve essa questão de ligar a cultura com mobilização, e a gente estava sentindo falta disso, né? Para quem participou das diretas já, enfim, sempre teve essa ligação cultura e mobilização, e isso realmente foi bem interessante lá, principalmente em Copacabana, eu participei lá também, Cantalice, que muitas pessoas foram atraídas para aquilo e acabaram recebendo a mensagem que a gente gostaria de passar, que era ser contra, né, a PEC da bandidagem. Inclusive, acho que esse nome, né, Cris, foi perfeito, esse nome surgiu, né, com a nossa militância, com a nossa mobilização lá no Twitter, né, sair da blindagem para a bandidagem, acho que foi uma sacada excelente para atrair todo mundo, foi muito interessante. E só para a gente finalizar esse primeiro bloco, eu vou começar pela Cris de novo. Cris, a gente percebeu que a extrema-direita está um tanto perdida, né? Depois que a esquerda ganhou esse protagonismo aí nas redes sociais. Eles continuam insistindo naqueles espantalhos, naquelas pautas ideológicas e tudo mais, e parece que o pessoal já está cansando um pouco, enquanto a esquerda seguiu pelo caminho de bater em pautas que realmente interessam o povo, que impactam na vida de todo mundo. Então, assim, querido, achamos o caminho? É isso? A gente tem que seguir nessa caminhada, e você acha que a extrema-direita, insistindo nisso, está dando um tiro no pé? Não sei, o que você acha? Você acha que é inteligente essa tática deles? Então, sim, achamos o caminho, né? Não é inteligente essa tática deles, porque é mais do mesmo, e era o nosso erro, exatamente, era esse, né? Era mais do mesmo. Nós ficamos durante, né, os primeiros anos do governo Lula acreditando que ficar falando de tudo que a extrema-direita falava surtiria efeito e faria com que eles, né, perdessem eleitores, né, replicando as falas, incansavelmente, sendo que eles falam exatamente para esse grupo, para a classe deles, né?
para esse público fiel, que é o que eles querem ouvir. A gente achou que isso mudaria alguma coisa e paramos de falar sobre os nossos projetos, né, sobre o nosso campo e o que o governo ele tem a oferecer e o que ele queria oferecer. E também nós estávamos acreditando, a gente acreditava que bastava o Lula ter um projeto e ele ficar divulgando o projeto e que isso surtiria efeito. Não, a gente precisou começar a dar nome aos bois, literalmente. A gente precisou mostrar quem estava prejudicando o povo, quem é contra o povo, e o que o governo tem para oferecer, mas de forma clara e direta. É falar sobre o projeto em si, é falar o que diferença fará na vida do povo, né? Como muda a vida do povo a isenção de IR, né? Como ele vai se beneficiar? Que no final é um 14º salário, que ele terá um 14º salário. Qual é a diferença do fim da escala 6x1? O que muda na vida do povo se a classe política se blindar, né, que a gente chamou da PEC da bandidagem? O que muda? Que diferença faz na vida do povo se aumentar a quantidade de deputados, sendo que a gente já tem um número gigante de deputados? Isso muda de fato? Ou não? Serão mais políticos se alimentando da máquina pública? Né? O que eles têm de fato? Quais são as propostas? Como isso está avançando? Então, a nossa abordagem, né, que mudou ali com o Congresso Inimigo do Povo, quando a gente mostrou, né, quem é o Congresso, por que ele é inimigo do povo, e quem tem de fato para oferecer algo, que é o governo, que ele está tentando a duras penas e não consegue, porque existe uma classe política que impede, justamente porque ele não quer ver o governo tratar o povo como igual dentro do orçamento, trazendo o povo para dentro, né, dos projetos, trazendo para dentro mesmo, girando a economia junto com todos, e essa classe não quer isso justamente porque ela perde o poder, né, porque a gente sabe que a oposição, que a extrema-direita não tem nada para oferecer, né, o ódio não é algo, não é um projeto. O ódio ele só faz com que as pessoas continuem ali amarradas num discurso cansativo, que eu acredito que é esse o ponto, né? Chegou ao ponto que a extrema-direita está num discurso cansativo, eles não conseguem mais sair dessa roda. O que eles têm de fato para oferecer, a não ser ódio e projetos que em benefício próprio? Eles têm projetos de isenção, eles têm o fim da escala 6x1, têm o aumento da renda do povo brasileiro, eles combatem o desemprego, né? Ele entende que o trabalhador precisa, sim, ter atenção, que ele precisa se enxergar como trabalhador, porque também é um outro problema, né? O trabalhador, ele, depois da reforma trabalhista, a gente sabe que ele não se enxerga mais como trabalhador, né? A gente sabe que a uberização, o empreendedorismo fez com que o trabalhador perdesse o contato com o sindicato, com o chão de fábrica, ele não se reconhece mais. Isso é vantajoso? Quando o motorista de Uber precisa de ajuda, ele recorre a quem? Existe um sindicato de Uber, né? Existe um sindicato de empreendedorismo, e é ele entender que ele não faz parte dessa classe, ele não faz parte da classe privilegiada, ele faz parte dessa classe que o governo está aí lutando incansavelmente para ajudar, para fazer com que ele se sinta incluído, que ele seja realmente incluído. Então, assim, é uma estratégia errada da extrema-direita. Eu acho que não vai demorar muito, eles irão mudar, porque, né, a gente sabe assim que eles não são burros, também é uma falácia a gente acreditar que eles não têm estratégia. Eles têm uma estratégia bem desenhada, né, eles estão aí há muito tempo, desde 2013 trabalhando, né, e eles perceberam muito primeiro que nós, que o caminho eram as redes sociais. A gente demorou muito para despertar. Eu acredito que agora sim a gente conseguiu despertar, a gente conseguiu entender que só existe possibilidade da gente avançar com o povo esclarecido. A gente precisa esclarecer o povo, e o povo ficou esclarecido quando ele percebeu que ele nada tem. E para ele conquistar algo, não é a meritocracia, isso não existe. Ele vai conseguir quando o Estado olha para ele, dá condições para que ele consiga assim, trabalhar tranquilamente, para que isso seja vantajoso para ele, não para só ele sair para trabalhar, voltar para casa e dormir e não ter dia de descanso, né? Não ter um dia de descanso que seja proveitoso com a família, que ele não tenha uma renda que seja suficiente para que ele possa ter um lazer, que ele possa ter uma cultura, que ele possa descansar e ficar todo instante correndo atrás dessa, né? Deus vai me ajudar, o futuro, né? Se eu trabalhar todo dia desse jeito aqui, eu vou conquistar. Não é assim.
o Estado precisa, sim, de políticas públicas para todos, e só assim a gente vai alcançar, e eu acredito que essa diferença, a diferença do nosso campo, que hoje a gente consegue esclarecer isso para o povo, o que a gente está propondo e como a gente está propondo, e em que sentido a gente precisa avançar. Então, eu acredito que a gente achou o caminho certo, a extrema-direita, no momento, ela está atordoada, tanto que a votação foi unânime, né? Eles não conseguiram, eles ficaram com aquele discursinho, né? O Tarcísio chegou a falar, antes ele chegava a falar, que ele chegou falando nos discursos dele, que o projeto era um projeto ruim, projeto de isenção de R, né, com toda essa narrativa. E depois, na hora da votação, ninguém teve coragem de falar que o projeto era ruim. Então, sim, a nossa mobilização funciona, o nosso método está funcionando, eles estão atordoados, mas a gente não pode se enganar, porque muito em breve eles acharão de novo um caminho. É isso, ou seja, a esquerda está no caminho certo, está dando resultados, a gente tem ano que vem, aí, 2026, uma eleição que já está aí, e acho que é só seguir isso, claro, né? A gente sabe que tudo isso está sendo feito de forma bem orgânica, sem estrutura, e que a gente consiga estruturar isso de alguma forma, aumentar a mobilização, o número de pessoas aí com a gente, que tenho certeza que a gente vai chegar bem em 2026. Opa, desculpa, Catarina, você quer falar alguma coisa? Eu acho que é o seguinte, olha só, eu acho que quando a política ela é colocada de forma com clareza, ela ajuda a militância a trabalhar. Veja bem, quando o Fernando Haddad, começou a dizer, há uns 3 a 4 meses atrás, olha, nós vamos dar isenção para milhões, e quem vai pagar essa conta são 140 mil brasileiros. 140 mil brasileiros num horizonte de 214 milhões. Então, quem vai pagar essa conta são os super ricos. Quando o Haddad fala isso e demonstra isso, e a militância pega, os parlamentares e a militância pega esse discurso, ele empareda o adversário, porque é o seguinte, o cara, você vai votar a favor de 140 mil pessoas em detrimento da população, quando você faz isso e você coloca isso a público, o parlamentar mesmo de extrema-direita, que é a favor de defender... Teve parlamentar ali, Crisca e Lázaro, que está entre aqueles 140 mil e votou a favor de ser taxado. Por quê? Porque como você ganhou uma projeção nas mídias, e a própria mídia empresarial comprou essa ideia da justiça tributária, o parlamentar pensou também o seguinte: eu vou no aeroporto, ou eu vou andar na rua, eu vou dar de cara com um cara desse que seria beneficiado, e o cara irá me cobrar. E aí até teve uma história dizendo o seguinte: a esquerda está trabalhando dizendo a palavra isenção e o povo não entende o que é isenção. Mas aquele que será beneficiado, ele sabe. Então, a propaganda foi para aquele cara. 2 pessoas foram afetadas com esse tipo de propaganda. Aqueles que serão beneficiados e aqueles que irão pagar, que estão lá no topo da pirâmide. Né? Então, quando feito isso, você ajudou a emparedar politicamente as informações que o Ministério da Fazenda deram. E a forma como o Fernando Haddad explicava isso nas entrevistas, ele é um cara que é professor, tem experiência, e ele sabe explicar as coisas. A explicação que ele deu ajudou com que o PT, com que a Fundação Perseu Abramo, com que a militância como um todo produzisse a política. Por isso que criou aquela coisa dos super ricos. De fato, eram os super ricos que iam pagar. Não é nem os bancos e as bets. Os bancos e as bets virão depois. As bets... Teve uma... E é sempre bom ficar claro que quem legalizou as bets foi o Bolsonaro, né? As bets foram legalizadas lá atrás. A maioria da população é contra as bets. Você vê que qualquer pesquisa que é feita, a maioria da população é contra. Mas elas existem. E elas existem de uma forma que estimula as pessoas de baixa renda a jogar. Por quê? Porque você vai em todos os grandes clubes do Brasil, Flamengo, Vasco, Palmeiras, Corinthians, os grandes, estão lá com propaganda da Bet. Você vai lá naqueles highlights dos estádios, propaganda da Bet. Você vai no intervalo dos jogos, propaganda das Bet. Tinha até uma proposta anterior, ainda da deputada Gleisi Hoffmann,
né? Lembra que ela propunha que você proibisse os anúncios das bets. Agora saiu uma lei, uma proposta do governo de proibir as pessoas que usam, que recebem programas de transferência de renda de jogar. E eu vi ontem uma informação que eu fiquei estarrecido. Se você olhar o que pregam, principalmente os evangélicos, são 3 coisas, 4 coisas. O cara não deve beber, né? Fumar, trair a sua companheira ou seu companheiro e jogar. E eu vi que 40 e poucos % dos evangélicos estão jogando nas bets. E 20 e tantos % dos católicos. Sabe o que é isso? Isso, um companheiro me deu uma dica ontem, eu fiquei analisando. Sabe o que pode estar levando um sujeito que é evangélico, praticante, a jogar? A chamada teologia da prosperidade. O cara buscar o dinheiro pelo dinheiro, tá entendendo? Olha o malefício que essas coisas fazem com as pessoas. Entendeu? Porque eu sinceramente, quando vi esse dado, eu fiquei assim, porra, isso aí vai contra o que os pastores pregam nos púlpitos, as pastoras, toda aquela teologia. E o que leva uma pessoa que está ali na igreja jogar? É isso, ele é estimulado a ganhar o dinheiro, tem que ganhar dinheiro, é a teoria da prosperidade. Isso aí é um equívoco, E uma coisa que o governo tem que fazer, além dessa coisa de proibir as pessoas que recebem os programas sociais de jogar, é aumentar a taxação em cima desse dinheiro. Porque isso está criando um caos social, isso está criando endividamento popular, está criando uma série de problemas. E quando o problema ficar quase que insolúvel, como você falou, Cris, quem é que vai entrar para resolver? O Estado. O Estado, ele não é um ente abstrato, o Estado é um ente concreto. Quando ele entra, ele vai ter que entrar com política pública, como criou aquele desenrola que o Fernando Haddad criou no início do mandato, que é fazer... Mas aquilo aí tem subsídio do governo, entendeu? E o governo não produz, não fabrica dinheiro, o dinheiro não dá em árvore, o dinheiro ele é fruto de toda uma produção. Então, esse malefício, por exemplo, é claro que quando antigamente, há um tempo atrás, você lembra, tinha anúncio de cigarro, anúncio de bebida alcoólica. Bebida alcoólica ainda tem, mesmo que eles botem ali, beba com moderação. Mas anúncio de cigarro não tem mais. Mesmo assim, as pessoas não deixaram de fumar, tá certo? E o cigarro é um dos produtos de alto consumo mais tributados. Por quê? Porque, de fato, ele cria um malefício social e ele impacta o sistema de saúde. Então, toda uma situação. Por que não as bets? Aí, olha a situação que foi criada. Se você criar um embaraço para propagar as bets, você vai criar um problema com os clubes, que também tem um grande apelo popular. Então, na verdade, isso tem que ser uma discussão de fôlego, não é uma coisa que se resolva numa canetada. É uma discussão de fôlego. Então, ou você inibe as bets no sentido de que você acaba com a propaganda, ou você mantém a propaganda, eles vão continuar tendo clientela, mas eles vão ter que pagar por isso. O Estado paga bem alto, né? O Estado tem que ter um pedaço desse dinheiro. Entendeu? Essa é a questão. Então, agora, tudo que tem, quando você mexe com interesses, você vê que a dificuldade o Congresso começa, porque vem o lobby, vem isso, vem aquilo. Então, é uma situação complicada. E voltando à extrema-direita, hoje eu vi uma pesquisa, está aqui, 64% dos brasileiros são contra a anistia para o 8 de janeiro, segundo o Poder Data. E 27% são a favor. 27% é aquele núcleo duro da extrema-direita. Porque quando você fala contra a anistia para o 8 de janeiro, além dos figurões que estão sendo julgados, o cara lembra daqueles indivíduos que foram lá quebrar o patrimônio público, que foram quebrar lá
Esses caras são criminosos. Você pode até discutir a dosimetria da pena, se de fato é 14 anos, é 16 anos. Eu acho que quem chefiou, organizou, estimulou, ele tem que ter uma pena maior, não tenha dúvida. Que são as figuras que representam e que dão um exemplo para a sociedade. Porque a sociedade, quando vê figurões sendo punidos, ela pensa duas vezes, fala assim, porra, se o cara que é um general, o cara que foi presidente, o cara que foi ministro, esses caras estão sendo condenados, que dirá eu? Quer dizer, o cara pensa, o cidadão pensa, se ele fizer uma besteira, se ele cometer um crime, ele vai ser preso. E a população não concorda. Você vê que está aqui, ó, quando fala do 8 de janeiro, quando você fala assim, você é a favor da anistia para o pessoal do 8 de janeiro, ele não está lembrando do Bolsonaro, do Braga Neto, ele está lembrando daqueles caras que quebraram o relógio, aqueles caras que defecaram na mesa do tribunal, que quebraram a Câmara dos Deputados, o Palácio do Planalto. Esses criminosos, eles têm, é aí que volto a falar, pode até o Supremo fazer lá uma súmula, ou a Câmara votar uma nova dosimetria para aquele tipo de pena. Mas isso não afetará a cúpula, né? Os coronéis da PM que facilitaram, os delegados de polícia, né? Os caras da PRF que sacanearam as eleições de 22, o Bolsonaro e a cúpula militar que o cercava. Isso é outra coisa. Isso aí é outra coisa. Eu acho que se você for discutir a punição desses, não vai ser 64% contra, vai ser mais. Vai ser mais. Então, essa pauta, do ponto de vista da opinião pública, já está derrotada. A pauta da anistia já está derrotada. Está derrotada. Agora vai ter uma batalha que começa essa semana que vem, que é a questão da segurança pública. A gente vai falar sobre isso aqui até, Cantalice, agora no próximo tema aqui, né? Sobre segurança. Desculpa só te cortar, só, Cantalice, mas só vou pedir para o pessoal aproveitar, né? Que a conversa tá boa, pedir para o pessoal seguir o canal, curtir, compartilhar esse nosso novo programa aqui. Estamos no 5º episódio. Tá indo super bem, o pessoal está gostando, a gente está conseguindo levar muita informação de qualidade para todos. E dando sequência aqui, ó, que o Cantalice estava falando, né, com relação à da segurança, né? Então, perguntar para vocês o seguinte: os próximos passos da mobilização, ou seja, a gente já conseguiu derrubar a PEC da bandidagem, a anistia, como você falou, né, Cantalice, pelo jeito já foi enterrado ou está ali na geladeira por enquanto, mas não vai para frente porque a gente já viu que é uma pauta aí que tem alta rejeição do povo. Eu, inclusive, vi essa pesquisa do Poder Data, se eu não me engano, né, Cantalice, que saiu hoje, né? Isso. Enfim, então, assim, agora o desafio é: quais os próximos passos da mobilização? A gente tem fim da escala 6x1, a gente tem a PEC da segurança, como você comentou, ou seja, acho que está tudo bem desenhado, né? Os próximos passos nossos é realmente bater nesses dois temas que tem um grande apelo aí junto ao povo. Aí que eu estou te falando, o governo tem que ajudar. O governo, as pessoas do governo, eu acho, inclusive, até antecipando aqui, quando entrar esse tema da segurança pública, a gente deve convidar aí o senador Contarato, né, que é o senador do PT lá do Espírito Santo, que é o delegado de polícia e é o representante do PT lá na Comissão de Segurança Pública, entende bastante, porque é delegado há muitos anos, para discutir essa coisa a fundo da questão da segurança. Porque a extrema-direita vai tentar nos emparedar dizendo o seguinte, quer dizer, a mentira que eles falam, o PT, a esquerda defende bandido, acha que é vítima da sociedade. Isso é a maior fake news do mundo. Porque como eles não têm proposta para a segurança pública, que é um tema difícil em qualquer lugar do mundo, eles criaram aquele mote, bandido bom é bandido morto. Né? Que negócio, vamos matar, vamos dar arma para todo mundo. Porque se dar arma para todo mundo resolvesse, os Estados Unidos não teria a quantidade de crimes que tem, né? Os Estados Unidos é um dos países onde a criminalidade é mais alta. Brasil, Estados Unidos, países grandes, países com exceção da China, né? Porque tem uma
uma legislação penal muito mais gravosa e tal. Mas nós também temos que mudar a nossa embocadura. Que a nossa embocadura tem que ser o seguinte: lugar de bandido é na cadeia. A cadeia foi feita para quem comete crime. Cometeu crime. Eu vi uma matéria ontem também que eu fiquei estarrecido na Folha de São Paulo. O Brasil tem um estupro a cada 2 minutos. Qual é o lugar do estuprador? É andar no meio da rua junto com a população? Não. O estuprador tem que ir para a cadeia, que é um crime gravíssimo. Tá certo? O cara que mete um revólver na cabeça de uma família para roubar o carro, ou dá um tiro numa pessoa para roubar o celular, o lugar desse cara não é no meio da sociedade, é ir para a cadeia. O cara que recebe dinheiro para matar alguém que ele nunca viu, um pistoleiro de aluguel, que tem muitos por aí, o lugar dele é na cadeia. O lugar do policial corrupto, como aqueles que apareceram lá no vídeo filmado, entrando na casa de uma pessoa e querendo levar as coisas. Esse cara é um criminoso de alto potencial, tem que ser preso. E o que nós defendemos? Por isso que nós defendemos uma polícia eficiente. A polícia existe e vai existir, e existe polícia em todos os lugares do mundo. A polícia é fundamental para manter a ordem, a paz e o direito de ir e vir das pessoas. Agora, nós precisamos de uma polícia eficiente, não truculenta. A polícia não pode tratar o morador do Morumbi, o morador do Leblon, diferente do que ele trata lá do morador de Heliópolis, em São Paulo, da favela da Rocinha, no Rio. Entendeu? Por quê? Não existe brasileiro de primeira e de segunda categoria. Nós somos todos iguais. Então, por exemplo, a polícia ela tem que, claro, e tem que ter uma... Claro, é inadmissível que a polícia seja recebida a bala em qualquer lugar. Agora, se a polícia é recebida a bala, ou ela olha de onde está efetivamente partindo, para ela poder entrar e se defender. A Constituição permite o uso da força pela autoridade policial. Agora, você não pode entrar numa comunidade dando tiro a esmo. A comunidade, 99% de qualquer comunidade, 99%, é de gente trabalhadora, de crianças, mulheres, homens, idosos, pessoas de bem. Tem criminoso? Tem. Agora, tem criminoso em tudo quanto é lugar, porque tem crime, tudo é tipo de crime. Tem criminoso no Leblon, tem criminoso em Copacabana, tem criminoso no Morumbi, tem criminoso em tudo quanto é canto. E crimes de grande potencial ofensivo, porque a corrupção... a corrupção é um crime gravíssimo, porque ela tira do dinheiro do erário, que era para fazer coisas para a população como um todo, pagar melhor o policial, tá certo? Garantir a colocação de câmeras de segurança, que é uma coisa que aumenta muito a sensação de segurança. Você vê que a maioria dos crimes que são hoje mais rapidamente elucidados, por quê? Porque você tem câmeras espalhadas que consegue fazer uma cronologia de eventos. Isso é fundamental. Agora, isso custa caro. Então, o Estado precisa de dinheiro. Então, quando você vê um agente público corrupto, um deputado, um senador, um policial, um juiz, um promotor, com o que lá que seja, é uma lástima para a sociedade, é um mau exemplo para a sociedade. Por isso tem que ter punição grave. Não tem que ter, entendeu, Crisca e Lázaro? Por isso que a sociedade se indispôs com a PEC da blindagem. Por quê? Porque ela falou, aqueles caras que foram eleitos para legislar em defesa do povo, eles vão poder cometer crime e não vai acontecer nada. Entendeu? Então, isso aí foi um desafio, um tapa na cara da sociedade. Como a anistia será também, porque, veja bem, a gente vai pegar os vídeos mostrando as imagens. Quando eles começarem a discutir a anistia, nós vamos botar os vídeos da quebradeira. O povo concorda com aquilo, porque, na verdade, é o seguinte, para reconstruir aquilo que está lá, e custou milhões para reconstruir os palácios, reconstruir aquilo ali, quem pagou foi o povo. Os canalhas quebraram e o povo está pagando, todo mundo está pagando, porque quem está pagando aquilo ali são os impostos. Tá certo? Além do desrespeito profundo, né? Um desrespeito profundo de você chegar. Era como se você também entrasse numa igreja evangélica, católica,
ou qualquer lugar quebrando coisas, desrespeitando a fé das pessoas. Quer dizer, aquilo ali é o cúmulo do desrespeito. Além do crime, veja bem, Cris, além do crime, aquilo ali demonstra um total desrespeito às instituições. É coisa de sociopata e psicopata. Ali tinha muito sociopata e muito psicopata. Além de ter bandido mesmo, vagabundo, que foi para lá para quebrar. Porque existe muita sociopatia e muita psicopatia nessa lógica da extrema-direita. É só você ver os vídeos quando eles entrevistam pessoas que vão participando daquela manifestação. A extrema-direita não tem a capacidade de ser empata, né? Mas tem muita gente ali que é instrumentalizada, mas tem muito cara ali que vai por interesse. A maioria desses parlamentares que estão lá no Congresso, eles estão ali lacrando porque eles sabem que aquilo dá voto. Então, esses picaretas não tem nada de sociopata, nada de psicopata. Boa parte deles são criminosos mesmo. São criminosos mesmo. São então, oportunistas, né? Essa parte política. Exatamente. Por isso que eles estão sempre processados, porque caluniam as pessoas. Pô, você vê, tentaram... Agora tem deputado que vai ser suspenso porque cometeu aquela barbaridade de não deixar o presidente da Câmara assumir a sua cadeira. Quer dizer, é coisa de louco, né? Isso é um completo desrespeito. Já pensou, o juiz está julgando, o cara chega e diz assim, não, o advogado chega e diz, você não vai julgar nada, quem vai julgar sou eu. Ou então ninguém vai julgar. Como é que pode isso? Está entendendo? Isso é crime. Isso é crime. É obstrução. Entendeu? Isso é crime. Você vai chegar com o Lula e falar, não, o presidente hoje não vai trabalhar, nós não vamos deixar, vamos cercar o palácio, o Lula não vai entrar. Ou o governador, ou o prefeito da cidade. Quer dizer, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. E quando acontece na Câmara dos Deputados ou no Senado da República, isso repercute para a sociedade inteira. Porque se pode fazer isso lá no Congresso Nacional, por que não pode fazer isso numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa? Entendeu? Então, quanto maior for o poder da autoridade, mais a punição tem que ser gravosa, tá certo? Porque isso serve de exemplo para a sociedade. Se a gente não punisse, se o Supremo Tribunal Federal não punisse os perpetradores, organizadores do golpe, principalmente os militares e os civis com poder, coronéis de PM, delegados de polícia, eles iam tentar fazer golpe de novo, porque isso faz parte da história do Brasil. Aí você anistia, o cara vai esticando a corda. Então, isso é inadmissível. Então, a punição dos golpistas agora é a mais importante ação democrática do Brasil desde a Constituição de 88. É um momento, acho que histórico, para a gente mudar logo acabar com isso, né? De vez estancar esse problema histórico que persegue a gente, né? A conversa está excelente aqui, a gente nem percebe, né? Fluir. Mas a gente tem mais 10 minutinhos só para a gente estar encerrando o programa. Se pudesse, continuaria um pouquinho mais. É só finalizando aqui, né, uma perguntinha rápida aqui para a Cris, a nossa comunicadora. Para quem não conhece, é Crisca lá no Twitter, domina tudo lá, ela que está agitando sempre a militância. Cris, para as eleições de 2026 agora, qual que é a sua expectativa? Porque, como a gente comentou antes, né, a comunicação de esquerda ganhou protagonismo e tudo mais, isso tudo de forma orgânica, mas a gente sabe que fazer isso na raça, na mão, é cansativo, é complicado. A gente aguenta fazer isso até as eleições de 2026 ou a gente precisa se estruturar ou achar algum mecanismo para estar aprimorando, né, toda essa... para que a nossa comunicação, a nossa voz chegue ao máximo de pessoas. Então, a gente precisa estruturar mais isso ou dessa forma orgânica a gente aguenta chegar em 2026? Então, eu acredito que nós achamos o caminho. O problema
pensar, né, nessa energia, porque somos orgânicos, o nosso trabalho é 100% orgânico. Tem muita gente que fica, as pessoas comentam, ainda principalmente da extrema-direita, né? Ah, é o gabinete do ódio do PT, ah, vocês estão sendo pagos. Isso não existe. É uma militância totalmente orgânica, são pessoas que trabalham, donas de casa, né, pessoas que levantam todo dia e saem, vai cuidar da vida, né? São pessoas que estão em vários pontos, né? Desde Minas Gerais, do Sul, são pessoas comuns que estão ali ativas e estão dando tudo de si. E a gente sabe que quem move o campo é a militância. A gente sabe que o PT, né, o nosso partido, ele teve força porque existia uma militância lá no início, né, do partido, uma militância muito forte, uma militância que ia mesmo, né, que avançava. E foi crescendo, e não é à toa que hoje o PT é o partido desse tamanho, com mais de 2 milhões de filiados. E é isso que a gente precisa ter em mente. Nós temos uma quantidade imensa, somos milhares, mas nós precisamos de direção. E o que nós fazemos hoje, eu acredito que a gente, né, conseguiu sim dominar, a nossa mobilização tem força, tem direção, é que as pessoas entendam o nosso trabalho e como fazer isso. É expandir. A gente precisa, sim, de uma organização. A gente precisa chegar em pontos que nós não conseguimos chegar ainda. A gente está no Instagram, a gente consegue sim ampliar até o TikTok, a gente consegue chegar para fandoms, né? Eu falo que os fandoms, que são esses grupos que são da cultura pop, eles também estão em alerta, eles observam, eles entram com a gente. Né? No PL do estupro, foram eles que estavam lá com a gente, na PEC da bandidagem, no Congresso do Inimigo do Povo, quando eles percebem essa movimentação, que é algo que vai atingir, né, que é algo que não pode avançar, eles vêm sim com o grupo, com a mobilização, com o grupo, né, progressista. Então, eu acho importante a gente começar a falar mais para eles, né, porque para os nossos a gente já fala, a gente precisa expandir e mostrar para esse grupo o que a gente tem para oferecer, como a gente quer trabalhar, chamar eles mesmo, e chegar também num ponto que a gente não consegue, que é o WhatsApp. O WhatsApp, a gente sabe que a extrema-direita domina muito. Primeiro, porque a gente não consegue estudar e entender como eles conseguem, o que está sendo dito ali, né? Muitas vezes a gente sabe que é muita fake news, até chega, mas a gente não sabe exatamente como, quando, né? O quê. Quando explode, fica difícil de conter. Então, eu acredito que precisam existir mecanismos e que a gente entenda que a gente precisa também estar ali dentro do WhatsApp. Quando eu falo de mecanismo, a gente tem uma atenção maior, a gente precisa levar a nossa mobilização para os grupos de família, que em pequenos locais, pequenos municípios, que a gente tem vereadores do campo progressistas, eles precisam levar isso para esse eleitorado dele, para esse campo que ele domina mais, porque nós, como comunicadores, a gente não consegue chegar ali na ponta, que é a base do nosso partido é exatamente essa base. Então, a gente precisa ampliar a nossa voz, a gente precisa com que isso chegue até lá, e eu acho que o caminho exatamente são os parlamentares, que são os vereadores, esses grupos que são de cultura pop, né? Esse pessoal que é da mobilização, que estão em pequenas cidades, que antes eles sentiam medo de falar, né? Qual era o partido, qual era, né, o campo que eles trabalhavam, né? Qual lado eles estavam. Hoje eu percebo que eles não têm mais medo. Vários, eles vêm falar comigo e falam assim: Cris, que você não acredita, hoje eu não tenho medo mais de falar que eu sou Lula, que eu sou de esquerda, que eu luto pelo um Congresso Inimigo do Povo. Hoje eu posso falar, hoje eu posso sair com a camiseta, eu posso sim brigar pelo aquilo que eu acredito. Então, eu acredito que esse é o caminho, a gente mostrando mesmo o que é o governo Lula, o que o governo Lula tem para oferecer, quais foram os projetos, porque o nosso presidente, o presidente Lula, ele só oferece progresso para o povo. E o que a extrema-direita oferece? Só regresso. Até agora, quais foram as propostas da extrema-direita? Anistia, para quem, né, cometeu vários crimes, como disse o Cantalice, e a PEC da bandidagem. Fora isso, o que eles têm para oferecer? Nada. Teve Sim, a nós PL do temos aborto projetos, também, né? Que, projetos inclusive, vocês reais. participaram ativamente na PL do aborto, que era um projeto da extrema-direita, né? Um projeto da extrema-direita. E quando a gente mudou, porque eles falavam, né, era a PL do aborto, quando a gente mudou para PL projeto do estupro, né, PL do estupro, criança não é mãe, a gente conseguiu trazer a sociedade, e isso é importante. A sociedade precisa se sentir incluída dentro dessa luta. Que mãe, que pai que vai ser a favor de um PL que pode atingir a filha, né? Se você imagina, a sua filha pode ser atingida por esse projeto
tenebroso. E nós já temos, assim, leis que foram, né, difíceis de conquistar, que são as leis, né, por aborto seguro. Como é que a gente pode perder essas leis? Porque uma classe conservadora acredita que a mulher tem que ser submetida a todo tipo de violência e ainda gerar o filho de quem a agrediu. Então, quando você leva o debate para esse tema, expande e fica muito difícil, até para quem é contrário ao aborto, conseguir falar que é a favor de um PL que beneficia o estuprador. Então, eu Que acredito nem o da que PEC da bandidagem, né? Eles acabaram a mesma. ficando constrangidos de defender e de falar sobre aquilo, né? Mas, Sim. Cris e Catalice, a gente só está chegando agora aqui no final do programa. Como eu falei, a conversa está ótima, está excelente. Eu tenho que só agradecer a presença de vocês. E eu tenho certeza que o programa foi excelente, todo mundo vai gostar. Vou repetir aqui para o pessoal que está assistindo: curta, comente e compartilhe também. E aí eu queria só uma consideração final aqui de vocês. Primeiro da Cris, que está de frente com a militância, e a militância tem ajudado muito, né? O pessoal tem sido, como você falou, incansáveis. Eu queria que você mandasse um recado para todo esse pessoal aí que segue a gente nas redes, que está aqui acompanhando o programa, e mandar um recado para todos eles aí pelo esforço e pela essa luta aí que a gente só tem a agradecer. O recado é para a gente não parar, a gente continuar avançando. A gente tem vários projetos, né, para lutar ainda, que nem o Catalice disse, tem a PEC da segurança pública, nós temos o fim da escala 6x1, tem a reforma administrativa, né, o pessoal já está cobrando, a gente precisa também. Tem um problema, né, grave sobre o crime organizado, que entra também na PEC da segurança pública. A gente precisa mostrar quem é o verdadeiro criminoso, a gente precisa começar a falar que a polícia não pode ver o povo como inimigo, porque a gente sabe que hoje a nossa polícia, ela enxerga o povo como inimigo. O povo não é inimigo da polícia. A polícia precisa combater o verdadeiro crime. E onde está o verdadeiro crime? Está nas organizações criminosas, nesses grandes, né, que faturam muito, porque hoje, quando a gente fala de crime, a gente está vendo que o crime se estruturou e eles estão aí em lugares como, né, Faria Lima, fintechs, combustível, petróleo. Agora a gente está vendo dentro do agro, né, com agrotóxicos, e também dentro, né, da falsificação de bebidas. Então a gente precisa dar nome, e a polícia precisa, a segurança precisa entender, as Forças Armadas, a polícia precisa entender que ela precisa defender o povo. O povo não é inimigo, existem sim criminosos, e isso em diversas áreas, e todos precisam ser vistos como tal. E a gente precisa agora avançar e mostrar e dar nomes aos bois. A gente tem que parar de ter medo, a gente precisa nomear as pessoas, a gente precisa nomear as coisas. E o campo está aberto aí para as eleições de 2026, e a gente precisa levantar os nossos políticos, os nossos candidatos, e a gente viu como eles ganharam força, como eles estão aí lutando, eles estão com a energia toda, e agora é mostrar quem está trabalhando, quais são os políticos, não perder força, e cada militante tem importância, cada militante, além de replicar, né, eu sempre falo, eles perguntam sempre, como eu faço, né, para trabalhar na militância, como eu faço para trabalhar igual você? A gente tem que ser replicador, mas a gente também tem que ser produtor de conteúdo, a gente precisa produzir o nosso conteúdo, a gente precisa falar qual é a nossa opinião, o que a gente quer. Então, o caminho da militância, eu acredito que é esse, falar mais, mostrar mais o que ela quer, qual é o lado que ela está, pelo que ela luta, e só avançar, porque o caminho está aberto e nunca mais, eu acredito que nunca mais ele se fechará. A gente achou, agora é seguir nesse sentido que nós estamos indo e não parar até eleger Lula e uma maioria no Congresso. Muito bom, Cris. E Catalice, a Fundação Perseu Abramo e a revista Focus Brasil oferece materiais, né, como a gente falou ali no início do programa, entrevistas, análises e até mesmo cursos gratuitos. Então, um material muito bom que, inclusive, pode ajudar toda a nossa militância aí, né, que está mobilizada, que está todo dia nas redes. Um recado teu aí para a militância, para estar acessando esses conteúdos nossos aqui e estar se informando e recebendo informações de qualidade. Tem uma série de iniciativas que o PT está tomando, né? O PT está municiando a militância com materiais de qualidade. A Fundação também tem o movimento Pode Espalhar, que também está se consolidando cada vez mais. Agora, não basta ter só o engajamento da militância. Tem que ter, olha só, não dá também para só poucos ministros estarem na rede social fazendo a disputa. Se você olhar a rede social hoje dos ministros, quem é que faz disputa? Glaze, que sempre fez, Fernando Haddad,
O próprio Lula, né, com essa questão da defesa da soberania nacional, tá certo? O ministro Paulo Teixeira também se colocando aí na disputa. Não dá para ser só isso. Não dá para os parlamentares do PT, deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores, não darem um exemplo. Entendeu? De todo dia está fazendo a disputa. Porque se você olhar a rede da extrema-direita, eles estão disputando todo dia. E o nosso não pode fazer isso. O mandato, primeiramente, ele tem que fazer a defesa da política geral, depois ele faz a divulgação das suas atividades, até porque um parlamentar também tem que prestar conta para a sociedade daquilo que ele tem feito. Agora, o que se espera de um deputado do PT e da esquerda é fazer a disputa política. Porque, ao fazer a disputa política, ele estimula também o militante a fazer, porque senão o militante fala assim, pô, eu não ganho nada, eu faço isso por vontade própria, por desejo pessoal. Agora, o parlamentar, que é liberado para fazer isso, um assessor, os caras não vão fazer. Então, a gente pede cada dia mais o engajamento das figuras públicas do PT e da esquerda para fazer a disputa política. Coisa que o Geraldo Alckmin está fazendo. Coisa que a Simone Tebet está fazendo. A Simone Tebet, ela foi importantíssima na vitória dessa questão da isenção. Quando ela foi lá para o Congresso e falou, eu sou do Haddad de cima. Eu sou do Haddad de cima e estou dizendo que o Haddad de cima tem que pagar. Então, quando ela fez isso, ela foi fundamental. Por quê? Porque ela ajudou a emparedar os caras. Está entendendo? Então, o outro cara que faz uma disputa política sistemática, o ministro Renan Filho. Então, isso tem que ser uma regra para todos. A comunicação do governo melhorou muito. O Sidônio melhorou muito a comunicação do governo. Agora, a comunicação do governo ela é institucional. A comunicação de um governo progressista, sem o apoio das suas figuras e sem o apoio da militância, ele não vai a lugar nenhum. Ainda mais num Congresso refratário, conservador e reacionário. Olha, e mesmo com um Congresso conservador e reacionário, nós temos que ficar claro, pela habilidade do Lula, habilidade política, capacidade de diálogo, o Lula, antes de assumir, aprovou a PEC dos pobres, que garantiu o orçamento para poder, porque o Bolsonaro e o Paulo Guedes iam dar se ganham as eleições ou se desse um golpe, eles iam dar um choque na economia, como o Milei fez lá e está dando. Eles iam fazer, porque se não tinha dinheiro, eles tinham que arrumar de algum jeito. Então, o Lula conseguiu isso. A gente conseguiu, também com a habilidade do Lula, da Simone, do Haddad, a gente conseguiu aprovar a reforma tributária. A gente conseguiu aprovar o mais especialidade do SUS, né? Que foi. A gente está avançando aí agora aprovamos a isenção. Então, a perspectiva, esse conjunto que envolve diálogo, né? Porque tem que ter diálogo e pressão, vai dar certo. Vai dar certo. Por quê? Porque quanto mais a gente fizer proposições que envolvam e vá ao encontro do interesse da sociedade, você mobiliza a sociedade para defender. Mesma coisa será na escala 6x1. A escala 6x1, a gente tem que discutir, tem que ser um processo de construção. Ela é justíssima, ela é corretíssima, mas é um processo de diálogo. Você tem que dialogar com o pequeno comerciante, né? Você tem que dialogar. O governo vai ter que entrar de alguma maneira, porque a gente quer que tenha a escala 6x1. Para ter a escala 6x1, vai ter que ter mais contratação de trabalhadores, e a gente espera que sejam trabalhadores formalizados. Isso tem um custo, né? E aí, por isso que eu estou dizendo, para passar e ganhar a sociedade, ela tem que ter um diálogo profundo, porque a gente também quer que seja aprovado, tá certo? Não basta aprovar, a gente tem que fazer um trabalho para que a sociedade toda, beneficiários ou não, eles se sintam representados naquela pauta. Eu acho que a gente está avançando bem, eu acho que nós estamos firmes aí na... Agora, eu volto a afirmar, eu afirmo isso.
é preciso o engajamento de todos, e principalmente daqueles que exercem cargo de importância, não só no governo, como no parlamento, no movimento sindical, nas entidades. Nós, e eu me incluo nisso porque eu sou dirigente, nós temos obrigação, de fazer o enfrentamento. Obrigação. E quando um dirigente, quando um parlamentar, quando um ministro, ele dá o exemplo, ele traz muita gente com ele. Eu acho que até, né, Cantalice, esse último movimento nas redes, mobilização toda, acho que muitos entenderam esse recado. Eu vi muitos políticos que realmente não usavam muito bem as redes, começaram a mostrar um pouco mais ali o rosto, gravando conteúdo, indo para cima. Eu acho que eles entenderam o recado e entenderam que esse é o caminho. Mas, gente, eu agradeço demais. Eu já deu aqui o tempo, a produção aqui já está cobrando. Obrigado. Mas, olha, agradeço demais, Cantalice, novamente aí pela parceria aqui no programa. Cris, muito obrigada bom, foi um prazer tê-la aqui. Espero, né, encontrá-la aqui mais vezes. Sim, temos muito para conversar. Exatamente, mas é isso. Obrigado, Semana gente. em Debate Fox Brasil fica por aqui. E na próxima sexta a gente está aqui de volta. Na verdade, toda sexta a gente está aqui sempre trazendo um convidado especial. E em breve a gente vai estar anunciando aí quem será o da próxima semana. Então, fiquem atentos aqui, curtam novamente, sigam a nossa página, compartilhem, tá? E vamos juntos nessa aí. Um abração para todos. Tchau, muito obrigada. Tchau. Até mais.